Bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você está assistindo este vídeo, não é em vão que você está assistindo esse vídeo. Tudo no mundo, tudo na natureza, tudo no universo tem um propósito, tem um porquê. Então não é em vão o fato de você estar assistindo, você estar me assistindo neste momento. E eu te dou o meu bom dia nesse dia de hoje. Hoje nós estamos no 9º dia da campanha de oração dos 21 dias. E como nada na natureza, como nada no universo é por acaso, ao chegar esses 9 dias, nós chegamos a uma novena. O número 9, do ponto de vista da numerologia, o número 9 sempre traz a ideia de finalizações de ciclos, né? Ciclos que se encerram. Então, é por isso que a gente tem a questão das novenas, né? É muito importante porque 9 fecha o ciclo numerológico dos algarismos, né? Então, o 9 sempre tem essa ideia do fechamento de ciclo. E a gente vai ver essa relação, essa analogia muito presente, muito forte no dia de hoje. É, Hoje é dia 29, olha o 9 aí de novo. Hoje é dia 29 de março de 2020. Então, com certeza, como eu acabei de falar, que tudo na nossa vida tem um propósito, tem um porquê. Eu acredito piamente, enquanto pessoa sensitiva que sou, enquanto pessoa espiritualista que sou, eu acredito piamente que tudo que nós estamos vivendo em relação a esta pandemia é uma lição que o tempo, que a espiritualidade vai nos ensinar. É a limitação do tempo, é nos ensinando nossa condição de frágeis, ensinando-nos a condição de muitas vezes compreender uma ordem maior que reina e que predomina no universo. Então, no dia de hoje, dia 29 de março de 2019, 29 mais 3 mais 4, nós vamos chegar ao número 36. E o número 36, 3 mais 6, a gente acaba chegando ao 9. Mas vamos pensar primeiro no número 36, né? O número 36, no horóscopo cigano, a gente tem esta carta aqui, que é a carta da cruz, né? Esta carta da cruz, ela traz essa força, a simbologia da cruz. E o cristão, sobretudo os cristãos católicos, eles têm a cruz como um símbolo de vitória, né? A cruz, ela foi usada durante muito tempo, segundo o que a gente lê, a cruz foi usada durante muito tempo como sinal de punição, né? Como sinal de uma punição pública. Mas esta mesma cruz, que era um objeto de punição e que representa o nosso corpo, que muitas vezes sofre a punição, esta mesma cruz, ela representa, ela foi usada para a vitória, uma vitória pública, onde Jesus vence a morte na cruz, né? Ele usa a cruz como era um instrumento de castigo e através desse instrumento de castigo ele mostra o poder da libertação e traz a salvação. Isso no entendimento cristão. E aqui temos mais um deck do baralho cigano, trazendo a força da cruz, né? Então essa cruz, ela tem essa força muito grande. Particularmente, vejo a cruz como vitória. Vejo a cruz como sacrifício, mas um sacrifício que nos leva à vitória. E quando essa carta aparece em um jogo do baralho cigano, você percebe que você pode estar se sentindo sacrificado, mas é um sacrifício que vai te levar a uma vitória, né? Essa carta, quando aparece, por exemplo, no campo afetivo, ela significa muitas vezes um problema de comunicação quando há um relacionamento, outras vezes, se você está sozinho, indica você, após um período de solidão, você encontrando alguém que vai preencher o seu vazio interior. É uma carta muito simbólica, né? O 36, e o 36 sempre traz aqui nos seus naipes da cartomancia tradicional o 6 de paus
paus, né? E o 6 de paus, que é esta carta que traz aqui, ela traz uma vitória pública, uma vitória que vem com sacrifício, mas uma vitória pública, né? Isso é na cartomancia tradicional. E 3 mais 6, o 3 mais o 6, que vai chegar ao 9, e o 9 é muito forte nesse dia de hoje. O 9 nós vamos chegar ainda pensando nesse 6 de paus, né? Antes de chegar no 9, o 6 de paus, que é o que remete à carta da cruz, no baralho cigano. A gente vai ter alguns aqui decks do tarô, que traz aqui, por exemplo, o tarô de Marsella. Nós temos aqui, por exemplo, o tarô mitológico, onde você percebe uma pessoa numa caça como vitorioso diante de determinada situação. Aqui no tarô das bruxas você tem um cavaleiro levantando a sua vitória triunfal, né? E aqui também neste outro tarô você também tem um cavaleiro levantando a sua vitória triunfal. Então 6 de paus sempre sempre representa esta força desta vitória de uma maneira triunfal, né? Então, o 3 mais 6 vai chegar ao 9, e o 9, dentro dos arcanos maiores do tarô, nós vamos chegar ao eremita, né? O eremita representa este ancião, e este ancião que muitas vezes representa o arquétipo do homem das cavernas, o homem que se volta para as cavernas, que se volta para dentro de si. E aqui nesse tarô aqui mitológico a gente tem uma nítida referência ao deus Cronos, né, na mitologia grega. E Cronos é o deus que limita, que impõe alguns limites, né? É o deus que castra, por exemplo. Cronos traz a força, Cronos enquanto deus que traz essa força da força do tempo. Há uma história de castração, e dentro dessa história de castração há a força do limite do tempo. E aqui tem a foice, que muitos representam a questão de ceifar na morte, né? Mas do outro lado ele traz a luz, né? A luz que ilumina, a luz que traz uma necessidade de voltar para dentro de si. Aqui no tarô das bruxas nós temos o ermitão ou eremita, este senhor ancião com uma luz, e ele está numa região meio que sombria, lembrando mais ou menos esta figura, por exemplo, do orixá Obalauê, e traz essa questão de buscar esta luz que o guia, esta luz interior, essa luz que muitas vezes está dentro de si. E ainda aqui, por exemplo, nesse outro tarô, a gente percebe também a figura do ancião. Então, sempre o ermitão remete a essa figura masculina anciã, que traz essa força de voltar-se para dentro de si. O que o eremita vem nos ensinar é de uma solidão voluntária, de uma solidão necessária, e de uma solidão que não incomoda, mas uma solidão que volta mediante a força do tempo, né, na energia de Saturno, para pensar o tempo enquanto disciplina, enquanto limitador, para pensar, sobretudo, dois signos que eu gostaria de trazer aqui, que é o signo de Capricórnio, que é regido por Saturno, e o signo de Aquário, porque tanto Capricórnio, que é regido pela força do tempo, que o tempo faz muito bem ao capricorniano, né? O capricorniano sempre é representado por esta força anciã, por essa força da sabedoria, e sempre vai representar esta escalada, né? E o aquariano, por viver tão além do seu tempo, preocupado com questões comunitárias, muitas vezes ele se isola. E o eremita traz essa ideia da isolação, do auto-isolamento, da necessidade do isolamento, para que este isolamento traga a vitória, traga a reflexão e a consciência fundamental de que todas as respostas estão aqui, estão em nós, não está no outro. A resposta para a sua vida, as respostas para as questões, dos dilemas que você enfrenta no seu dia a dia, elas estão em você e não no outro. E ainda pensando neste dia de domingo, que está um lindo dia de sol aqui no Tocantins, a gente vê um lindo dia de sol, mas nesta quarentena nós somos chamados a ficar dentro de casa. Eu convido você neste dia de hoje a usar este dia, né, nesta reflexão do eremita, mas usar também esse dia na reflexão do que nos traz o panteão africano, porque o panteão africano traz a regência do sol, né? O sol rege hoje, iluminando tudo. Então viva a criança interior, porque traz a energia dos erês, a energia dos ibejes, né? Então viva Cosme Damião dentro de você, viva a sua criança interior, compre balas para você mesmo e alimente balas, vai assistir
assistir a um filme, vai preencher o seu ócio assistindo a um filme, vendo a energia de fato que traz esta questão da reflexão e de viver a criança interior que tem dentro de cada um de nós. Perceba que eu falei de idoso e agora eu falo de criança, mas que possamos estar nesse trânsito que é muito fundamental no nosso viver. Então hoje eu gostaria de rezar, eu gostaria de pedir a espiritualidade por mim, por você, por todos nós, que sejamos fortes, que sejamos resilientes, que saibamos aproveitar o tempo como mestre na nossa vida, o tempo como nosso professor, o tempo como nosso eremita, o tempo que venha nos trazer reflexão, que usemos esse tempo de quarentena para refletir sobre o nosso viver, sobre o nosso existir. Eu rezo por mim, eu rezo por você, eu rezo por cada pessoa que está em camas de hospitais, em leitos de hospitais, eu rezo por cada criança que está no orfanato, por cada pessoa que está na prisão, eu rezo por cada pessoa que está abandonada em situação de rua, por cada pessoa que lhe falta um lar, que lhe falta, às vezes, uma cama para dormir. Eu peço misericórdia, eu peço clemência aos céus, ao universo, que venha ter piedade de nós neste momento pelo qual estamos passando. Que aprendamos a tirar a lição, que sejamos disciplinados pelo tempo, na força, na energia de Saturno, enquanto planeta que traz esta reflexão. E ainda, a oração da gratidão que eu faço agora, eu gostaria de receitar para você comprar o incenso de mirra, né? O incenso de mirra é muito interessante porque a mirra, ela representa aquele presente que um dos reis magos levaram a Jesus, né? Logo no momento do nascimento de Jesus. Então a mirra sempre vai representar essa força de proteção espiritual. Então acender um incenso dentro de casa é atrair bons fluidos, né? Atrair bons fluidos para o seu viver, para o seu existir. E eu convido você neste momento a também acender sua vela. Aqui é a nossa 9ª vela, né? E nessa 9ª vela vamos pedir a espiritualidade, pedir bênçãos, pedir proteção, né? E eu gostaria que a verdade se manifeste em mim, que a verdade se manifeste em você, que sejamos gratos pela vida, né? Agradecemos pelo ar que entra nos nossos pulmões e pelo ar que nos traz o sopro de vida. Eu agradeço o sol que me esquenta, o sol que está lá fora, o sol lindo que brilha lá fora. Eu manifesto uma profunda gratidão aos céus pela água, né? Pela água que chega até minha casa, hidrata os nossos corpos. Eu sou grato pelo dia que me traz uma nova oportunidade de ser feliz. Eu expresso gratidão por cada pessoa que passa em minha vida, que ela passe levando algo bom de mim. É o que eu peço e o que eu agradeço. Eu agradeço por todas as coisas boas que já aconteceram na minha vida. Expresso uma profunda gratidão por todas as coisas que tenho. Agradeço por ter conhecido as pessoas em quem amo. Agradeço por ter conhecido as pessoas a quem tive algum desentendimento, porque em algum momento essas pessoas foram professores espirituais de minha vida emocional. Eu gostaria de agradecer a noite que me permitiu descansar e recarregar minhas energias. Eu sou grato por minha cama que me proporcionou uma boa noite de sono. Eu sou grato por todas as coisas simples que tenho, porque sem elas minha vida seria muito difícil. Que a gratidão preencha o meu ser, que essa energia se manifeste em minha mente e em meu coração. E assim eu quero pedir suavização dos meus karmas, que eu tenha força para mudar aquilo que posso modificar, que eu tenha forças para transformar aquilo que posso transformar e aceitar aquilo que não posso mudar. Eu peço por mim, eu peço por você, eu peço pelo desejo do seu coração. Peço que a espiritualidade vá até o seu desejo agora, atenda o desejo do teu coração. E eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Eu sinto muito, universo, por tudo que está acontecendo. Me perdoe por cada falha, por cada contribuição de minha parte para a tua degradação. Eu sinto muito, me perdoe, eu amo a vida, eu amo a dádiva de viver. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato por tudo. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão.